Fala pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão benzinho? Bom, venho trazer esse segundo vídeo aqui para vocês com a opção de configuração do Auto Layout, famoso Auto Layout assombrador de iniciantes no Figma. Bom, o Auto Layout ele é bem simples, ele assusta no início, mas conforme você vai executando, você consegue compreender a essência dele, o porquê que ele tem que existir. E a existência dele se torna tão essencial, depois que você entende a dinâmica, que viver sem auto layout é basicamente impossível. Vou fazer um resumo aqui do que significa o auto layout, né? Basicamente, ele é um recurso que permite que você crie interfaces dinâmicas, ou seja, que você consiga fazer alterações, por exemplo, ou que você tire elemento e coloque elemento de forma rápida, sem que você precise fazer ajustes igual outros softwares, lembrando da parte mais gráfica, Illustrator, Photoshop, etc., que você, quando fosse fazer um ajuste naquelas situações, você tinha que fazer um ajuste em cada um dos layouts. Se você fosse alterar um texto, colocar um elemento, era um pouquinho mais complicado. Eu deixei dois exemplos aqui, que é o que a gente vai trabalhar em cima do auto layout. O primeiro eu vou criar um cardzinho, fazendo uma aplicação, deixei um textinho com Loren Epson e um título aqui do sem auto layout, né? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai criar um card. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero criar um card com um título, basicamente, que seria, né? Um corpo de texto e um botão. Então, eu vou trazer meu botão para cá. Nem vou centralizar nem nada. Eu vou fazer a primeira coisa. Nesse caso aqui, eu vou usar um auto layout dentro de outro auto layout. Só para deixar muito claro que o auto layout ele não tem limitações de aplicação. Você pode criar um auto layout dentro de um auto layout, dentro de outro auto layout. E aí, dentro dessas criações, vocês conseguem criar interfaces que vocês conseguem ir alterando por partes, por exemplo. No meu caso aqui, eu vou criar o primeiro auto layout, que é o botão. O atalho do auto layout é o Shift A. Então, a partir do momento que eu clicar no Shift A, meu elemento já fala aqui que meu auto layout ele foi criado. Legal. Quando eu faço a criação do auto layout, a gente vem aqui para a barra lateral, a gente já consegue enxergar aqui toda a parte de regulação, de ajuste do próprio auto layout. Então aqui o nosso botão ele já está criado, aqui a gente consegue fazer as interações de centralização, de opção de colocar a distância entre eles, entre os elementos, mas não é isso que a gente vai mexer agora. Então a gente quer criar o card primeiro. Então eu já fiz o auto layout dentro do nosso botão, agora eu vou selecionar tudo e eu vou criar um auto layout único agora. Então eu tenho o auto layout do botão e agora eu vou criar um segundo auto layout com o botão e a parte de texto. Então eu vou selecionar tudo, vou dar o Shift A e agora eu criei um segundo auto layout. Reparem que nessa criação de auto layout ele aparece essas setinhas aqui, ó, que mostram uma distância quando a gente clica em cima delas. É aqui que entra o ponto-chave do auto layout. Essas distâncias aqui, quando a gente está falando de Figma, principalmente, a gente está trabalhando com pixel. Porque a gente trabalha com tela e a gente tem vários tamanhos de tela. E aí já falando um pouquinho da parte de UI, que aí você envolve desenvolvedor e etc., designer system e por aí vai. Então é muito importante você ter esse trabalho com o auto layout para você respeitar os pixels, as distâncias em pixel que o seu próprio design system, que a própria criação do seu design system, ela vai em algum momento, você em algum momento vai esbarrar nessa situação aqui. E aí o que, que entra o auto layout, o que, que faz esse auto layout se tornar tão essencial? Por exemplo, aqui meu botão, o meu card, ele já está criado com as distâncias no limite, né? Aqui está dentro de um limite retangular. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma cor de fundo para ficar melhor. Coloquei uma corzinha branca. Agora, reparem que está tudo no limite das bordas. Se a gente aumentar para os lados, por exemplo, ó, estando no auto layout, o nosso layout ele já fica automaticamente ajustável, ou seja, aquela forma responsiva. Então, qualquer coisa que eu fizer, tanto para a lateral quanto para baixo, eu não vou mexer na integridade dos elementos. Os elementos eles acompanham essas adaptações. Vou dar um Ctrl Z aqui. O que, que eu quero fazer aqui agora? Eu quero colocar algumas distâncias para que o nosso card ele tenha uma configuração ali bem interessante. Então aqui na parte superior, eu vou clicar, eu vou dar uma distância de 16. E aqui na parte inferior também, vou dar uma outra distância de 16. Eu estou fazendo direto aqui no próprio card, porém a gente consegue fazer essas alterações aqui também, tá?
Eu estou fazendo o card para mostrar para vocês que a gente consegue fazer alterações individualizadas. Então, se eu quisesse deixar 16 embaixo, 20 em cima, eu posso sem problema algum. Nas laterais, eu posso fazer a mesma coisa. Posso vir aqui, colocar uma outra distância de 16, posso vir na outra, colocar uma outra distância de 16. Agora no interior, reparem que a distância que está aqui é a mesma que está aqui embaixo, que é de 34. Então toda essa definição de distância, a gente pode trabalhar de forma individualizada para que os nossos elementos eles respeitem a distância entre um e outro. Então falando mais de software gráfico, falando do Illustrator, por exemplo, se nós fôssemos fazer isso no Illustrator, a gente ia precisar fazer com régua ali talvez, colocar um retângulo. Na verdade, existem várias formas para a gente fazer isso dentro do Illustrator, mas o que é legal a sacada aqui, que é a diferença do Auto Layout. Imagina no cenário que você queira fazer alguma mudança, por algum motivo o botão ele precisa ir para cima, o texto que é o nosso título ele precisa descer, no software convencional você precisaria segurar, descer, lembrando que a gente quer deixar no mesmo pixel, ou seja, a gente não pode perder o pixel nem daqui de cima, e nem daqui de baixo, nem daqui de cima. Olha que coisa mágica que a gente consegue fazer. Eu vou selecionar o nosso texto e eu vou inverter o texto daqui com o texto de cima. E ele ficou no mesmo lugar, ó. Pode ver que a distância, eu vou deixar aqui para a gente ver, ela está basicamente a mesma, exatamente a mesma. Agora, só que na verdade eu não quero seguir isso daqui, eu vou querer inverter o botão com o texto aqui, eu vou querer trazer o texto para baixo, o meu botão vai ficar em cima. Olha a distância que está aqui. Lembra que nós colocamos a distância de 16, tanto em cima quanto embaixo? Ele respeitou a distância dos dois lados, tanto em cima quanto embaixo. Aqui no meio nós tínhamos deixado 34 e aqui no outro meio também nós tínhamos deixado 34. Então esse dinamismo de alteração a gente consegue fazer de forma muito simples com o Auto Layout. Inverter os papéis, inverter de volta, ou no caso diminuir, por exemplo, o botão se eu precisasse. Como o meu botão está com um Auto Layout criado dele próprio, eu posso fazer aqui também uma brincadeira com ele. E agora eu vou inverter ele para sua origem. Então eu consigo fazer transições aqui de forma muito rápida. Então é um material que se eu precisar fazer alguma alteração, acrescentar elemento, retirar elemento, eu consigo fazer. E o nosso sem auto layout vira com auto layout. Então nós temos aqui uma aplicação com o nosso auto layout. Vou fazer um outro aqui que é bem interessante, que entra por exemplo de botão. Esse aqui eu gosto bastante porque ele traz um exemplo até mais claro do que falando do próprio card, mas um exemplo bem dinâmico. Eu estou com todos os nossos ícones aqui separados. Eu vou clicar em todos de uma vez só, não precisam estar alinhados. Vou segurar o Shift, vou clicar no A, automaticamente eles se alinham e se transformam no Auto Layout. E aí agora o que a gente vai fazer? Nesse aqui a gente vai mexer um pouquinho na parte interna. O que a gente vai querer fazer? Centralizar. Então aqui a gente tem as etapas onde você tem um quadro que mostra as centralizações que você consegue fazer. Se você quer deixar o centro, se você quer deixar na lateral esquerda, na lateral direita, na lateral inferior direita e assim sucessivamente. Você consegue fazer o controle do quadro por aqui. O que a gente vai fazer? Aqui a gente tem esses três pontinhos aqui, que é o Advanced Layout Settings. Eu vou clicar nele, porque o que eu quero fazer? Como são botões, eu preciso também que esses botões eles tenham a distância entre eles, que é a mesma distância que siga na lateral, ela siga aqui no meio deles. Então aqui que a gente tem esse Space Mode, aqui a gente tem o Packing, eu vou clicar no Packing e vou selecionar o Space Between, que é basicamente numa tradução livre, espaço entre, ou espaço entre eles. Eu vou clicar nesse botão. Eu fazendo isso agora, olha a mágica acontecendo. Agora eu vou vir aqui na nossa opção e vou selecionar uma distância de 16. Automaticamente, todos os nossos botões estão com uma distância de 16 pixels. Se eu quiser deixar de 8, posso deixar também. Vão ficar com a distância de 8 pixels das duas laterais, mas eu vou trabalhar com uma de 16. Agora, internamente, não vou chegar a mexer na parte interna de cada um desses ícones, só vou trabalhar nas partes laterais, que eu quero colocar uma distância de 16. Na parte superior, vou colocar uma distância de 8. Nós temos uma distância de 16 na lateral esquerda, na lateral direita, e agora, em cima e embaixo, nós temos uma distância de 8. Vamos mexer aqui na lateral, na parte entre os ícones. Vamos colocar uma distância de 8 também. Aí fica descentralizado, né? Não fica legal. Vou dar o Ctrl Z e deixar a forma que ele estava, que foi a forma original.
que foi colocando 16 nas laterais, 8 em cima e 8 embaixo. A gente vai trazer um preenchimento também aqui, só que eu vou trocar a cor desse preenchimento porque os nossos ícones são brancos, né? Fazendo o mesmo esquema, como se fosse um botão, eu vou arredondar essas bordas, vou colocar para 28 mais ou menos. Vou colocar um stroke, que é basicamente o contorno. Vou selecionar aqui uma corzinha para ele, eu vou colocar um roxinho aqui, para dar um destaque. Um roxinho meio rosa, agora um roxinho. E vou aumentar o stroke para 2. Legal, aqui a gente já tem o nosso botão. E qual é a mágica também disso? Imagina que você está apresentando o seu projeto, você desenvolveu o seu layout, você precisa fazer alterações do local que você colocou os ícones. De repente, o ícone da carteira não é para ficar na lateral esquerda, ele tem que ficar na lado direita. Então você seleciona ele de forma muito rápida, você arrasta ele respeitando todos os pixels que você definiu. Você fazendo isso, você troca de lugar o seu ícone sem mexer na característica de pixel. Lembrando que isso é muito importante, você está trabalhando com tela e você trabalhar com tela é mega importante respeitar os pixels. Então aqui a gente consegue fazer as transições, colocar um elemento de um lado para o outro, ou então deletar, ele automaticamente se ajusta na hora que eu deleto o elemento. Vou deletar mais um aqui, ele ajusta automaticamente as distâncias entre eles. Vou dar um Ctrl Z, vou voltar. Como que ele faz esse ajuste das distâncias de forma automática? Lembra dessa opçãozinha aqui que nós selecionamos? Que é o Space Between, ou seja, o espaço entre eles. Então a gente define que o espaço entre eles, independente da gente adicionar mais um elemento ou retirar um elemento, ele automaticamente se ajusta. Ele mostra a miniatura aqui ó, na parte superior, se eu desclicar ele sai, mostrando a distância entre os elementos como ele vai ficar na miniatura. Então, você deixando espaço entre eles, você consegue ter essa ferramenta a favor para você colocar, direcionar, tirar ou fazer qualquer coisa com os elementos, inverter de lugar. Então, basicamente, o auto layout ele é isso. Então, nós temos mais um aqui com o auto layout. Então, queria trazer isso para vocês. Espero que tenha ajudado a dinâmica do auto layout. Ele é simples, é uma ferramenta excepcional para o uso do dia a dia. Deixa eu colocar uma corzinha aqui para nós. Colocar um amarelinho. Colocar uma bordinha aqui com 8. Colocar um strokezinho também. Preto com 2, para dar um destaquezinho. Mas voltando, o auto layout somado com as variantes, que é o que eu postei no outro vídeo, vou deixar o card aí para vocês darem uma olhada. Essas duas combinações otimizam e muito o seu desenvolvimento para você criar a sua UI-Kit, seus assets, para você desenvolver um projeto de forma rápida. Você vai desenvolver isso aqui no início, antes de começar o seu projeto, e quando você estiver no desenvolvimento, você vai conseguir pegar esses recursos e se precisar de alteração, se precisar adicionar elemento, retirar elemento, você vai conseguir fazer isso de forma muito rápida, muito ágil. Vai economizar muito tempo e você vai perceber que essas construções elas são muito necessárias no dia a dia. Pessoal, fico por aqui. Qualquer dúvida, mandem nos comentários, podem me chamar. Um abraço.